Olá, tudo bem? Aqui quem vos fala é o Sérgio. Sejam muito bem-vindos ao canal Energia do Tarô. Eu gostaria de agradecer a todos os inscritos, aos novos inscritos, aos comentários, aos likes. O meu muito obrigado. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Não esqueça de deixar o seu comentário, dar o joinha, clicar no sininho para que você receba as notificações, pois é muito importante para o canal. E você que tem interesse em leituras particulares, maiores informações na descrição do canal. Lá você encontra o meu contato e os valores para perguntas e respostas e chamadas de vídeo ao vivo, ok? E hoje a leitura é para o signo de Gêmeos, leitura geral para Gêmeos. Lembrando que por se tratar de uma leitura geral, ela pode estar associada a vários aspectos da vida, como trabalho, finanças, negócios, família, relacionamentos, enfim, leitura geral para o signo de Gêmeos, geminianos e geminianas. Signo de Gêmeos, leitura geral. Gêmeos, leitura geral. 5 de ouros e o 5 de espadas. 5 de ouros e o 5 de espadas, Gêmeos. Bem, Gêmeos, o que eu vejo aqui, o que eu identifico aqui com relação ao seu momento atual? Logicamente que, veja bem, não significa que todos vocês, que todos os geminianos estejam, vivenciando esse momento, ou seja, no contexto desta leitura, mas um grupo em específico, um grupo em especial. Aqui me fala de um momento de perdas, de abandono, me mostra aqui, veja bem, Gêmeos, alguém que agiu ou está agindo com você de maneira desonrosa, ou seja, agindo com você com desonestidade, uma pessoa agindo com você de maneira desleal, ok? Portanto, representa um momento de perdas, de abandono da sua vida, e muito possivelmente causado por essa pessoa, ou seja, alguém que age com você, que está agindo com você de maneira desleal, uma pessoa que não é leal, uma pessoa que age de maneira desonrosa e com deslealdade com você. Então, você passando por esse momento, por essa situação, quero saber algo mais sobre essa situação, preciso saber algo mais sobre essa situação, o porquê disso, enfim, com relação a esse momento, você aqui passando por uma situação de crise, de abandono, de perdas na sua vida, causado por essa pessoa que é desleal, que não age com sinceridade, com lealdade com você, não está agindo com você com lealdade, agindo com você de maneira desonrosa. Portanto, muito possivelmente, essa pessoa esteja sendo, veja bem, o causador dessa situação aqui. Muito possivelmente o responsável por essa situação, onde aqui há toda uma sensação de um cenário de engano,
por parte dessa pessoa com relação a você. 3 de copas, 7 de espadas e o 7 de copas. Muito bem, 3 de copas, 7 de espadas e o 7 de copas. Bem, gêmeos, aqui eu vejo o seguinte aqui, essa situação aqui, veja bem, isso aqui fala de perdas, de crises e de abandono, ok? O que eu identifico aqui? Mais do que nunca, veja bem, pessoas que estavam próximas de você, ou seja, essa pessoa, tá, é o causador, ou seja, é o grande responsável por essa situação. Olha aqui, aqui representa pessoas que estão com você, que aparentemente estão com você, ok? Se aproximam de você, porém com o único intuito de extrair algo de você, tirar algo de você. Aqui é o 7 de espadas, é o ladrão, é alguém que rouba, é alguém que se apropria, veja bem, de algo que não lhe pertence por direito, ok? Então, superficialidade. Pessoas que se aproximam de você unicamente com o objetivo de extrair algo, de obter algo seu. Então, eu consigo entender que essa situação, ou seja, essas pessoas se aproximaram de você com o intuito de tirar algo de você, sabe, se apoderar de algo seu, e a partir do momento que elas, digamos assim, conseguiram aquilo que elas queriam, simplesmente essas pessoas te abandonam. Pessoas que você muito possivelmente confiava, pessoas que faziam parte do seu clã, pessoas que estavam ali com você. Isso pode ser, veja bem, isso pode representar pessoas da sua própria família, pessoas que conviviam com você, pessoas que frequentavam a sua casa, amigos entre aspas, porque isso não é amigo, né? Isso não é amigo, porque amigo não procede assim. Um verdadeiro amigo não tem essa postura, não tem esses comportamentos. Portanto, você estava rodeado de pessoas que, na verdade, só queriam se beneficiar de algo que você tinha para oferecer. Não havia nada de sinceridade deles. Tudo superficial, tudo fantasia. Sabe? Muito possivelmente diziam que gostavam de você, que coisa e tal, mas tudo da boca para fora, tudo muito superficial, nada de sinceridade. Pessoas que agiram com você, pessoa ou pessoas, plural, que agiram com você de maneira desleal, desonesta, enfim, pessoas próximas de você. Pessoas que estavam ali, conviviam com você, frequentavam a sua casa. Pessoas que, sabe, que estavam ali rodeando você e coisa e tal, deixando transparecer uma coisa, porém era outra coisa. Ou seja, havia interesses por trás. Não havia ali uma relação de sinceridade entre essas pessoas com relação a você. Portanto, você sendo enganado, você sendo, digamos assim, ludibriada por pessoas que conviviam com você, que estavam com você, que você muito possivelmente depositava a sua confiança naquelas pessoas. E elas agem com você de maneira desonesta, com deslealdade, ou seja, todo um clima, todo um cenário
de superficialidade. Tudo muito fantasioso, porque um verdadeiro amigo, veja bem, uma pessoa que te preza, que te considera de fato, não age assim com você. Uma pessoa que te respeita, seja ela qual for, não tem esses comportamentos. Não se comporta dessa maneira. Então, essas pessoas que desfrutavam da sua companhia, que você confiava, que você depositava nelas toda a sua confiança, agem com você dessa maneira. Ou seja, você muito possivelmente tinha, veja bem, a sensação de que essas pessoas eram suas amigas de fato. Porém, elas demonstram, através da sua postura, da sua conduta, que elas não passavam, de pessoas aproveitadoras, ou seja, o chamado oportunista. Pessoas que só se aproximavam de você com o intuito de obter algo, ou seja, não, a sua presença não era, veja bem, para elas a sua presença tinha apenas uma finalidade. Não era o desejo de estar com você, pura e simplesmente não. Havia algum interesse, havia algum propósito de obter, de extrair algo, de tirar algo que era seu. E um cenário de superficialidade, de fantasia, aquelas pessoas que aparentemente são teus amigos, aparentemente fecham com você, estão com você para tudo, ou seja, em qualquer momento da sua vida, mas na verdade não são assim, ou não eram assim. Então aqui está a comprovação do como essas pessoas agiram com você, com oportunismo, ou seja, com deslealdade, com desonestidade com você, Gêmeos. A carta do julgamento, o 8 de copas, a carta do eremita e a carta da força. O julgamento, o 8 de copas, a carta do eremita e a carta da força. Aqui representa, Gêmeos, veja bem, um chamado para você fazer uma autoavaliação, ou seja, uma reavaliação dessa situação, dessas pessoas, ou seja, como lidar com essas pessoas, como agir a partir de agora com essas pessoas, ou seja, qual deve ser o seu comportamento com essas pessoas a partir do momento que você identificou o que de fato elas eram para você, ou seja, o que sabe quando as pessoas se revelam para o outro através de postura, de condutas e comportamentos? Aqui é um chamado para uma reavaliação, para você fazer uma reavaliação, uma autorreflexão sobre o comportamento dessas pessoas, como lidar com essas pessoas, enfim. Um momento para você fazer uma reflexão, uma autoavaliação sobre essa situação, sobre o comportamento dessas pessoas, sobre como você, sobretudo, agir com essas pessoas a partir de agora. Uma vez que elas se mostraram, se revelaram quem de fato elas eram com você. E aqui está dizendo que a melhor coisa a ser feita é o quê? Deixar para trás. Ou seja, aqui é um momento de transição, de deixar para trás algo ou pessoas que não valem, veja bem, cuja sua presença, ou cuja a presença delas na sua vida não faz mais sentido. Então,
aqui está dizendo que a melhor coisa a ser feita é você deixar para trás, é você deixar de lado. Por quê? Porque você identifica que essas pessoas não são merecedoras da sua presença. Ok? Então aqui o melhor caminho é deixar para trás. É deixar mesmo para trás. É mostrar a sua indignação com relação ao comportamento dessas pessoas, deixando ela, o fato de você deixar essas pessoas para trás, o fato de você se ausentar da vida dessas pessoas já é uma resposta, ou seja, é a sua resposta com relação a essa postura que elas tiveram com você, e essa sua postura, esse seu comportamento é uma demonstração da sua indignação. Aqui também está dizendo o seguinte, o que fazer, né? Como se comportar. Aqui mostra que a sua paz vale mais que tudo. A sua paz vale mais do que um conflito, do que, a sua paz vale mais do que tudo. O eremita, uma pessoa que prima pela sua paz, ou seja, então aqui está dizendo que o seu comportamento diante dessa situação, o primeiro é deixar para trás, é se afastar dessas pessoas, é não ir atrás dessas pessoas, porque elas não merecem a sua companhia. Como também, aqui está dizendo que a sua paz vale mais que tudo. Essas pessoas não são merecedoras da sua presença. Não vale a pena entrar em discussão, em conflito com essa gente. A sua paz vale mais que tudo. Aqui está dizendo, Gêmeos, o como você é capaz, o como você possui habilidades para lidar com essa situação, ou seja, na maneira de você se comportar diante dessa situação, com relação a essas pessoas. Então aqui está dizendo que você possui habilidades para lidar com essa situação, para não, sobretudo, lidar com esse momento de crise, digamos assim, de perdas, de abandono, como, sobretudo, a maneira de você se comportar diante dessas pessoas. Aqui está dizendo que você possui habilidades, você tem o controle da situação. E isso te permite, veja bem, isso te permite a não, se igualar, ou seja, se tornar igual a essas pessoas, no sentido de buscar, de buscar um confronto, de buscar aqui uma espécie de um confronto, de um bate-boca, alguma coisa desse tipo. Tanto é que o conselho é para que você se afaste e para que você entenda que a sua paz vale mais do que qualquer outra coisa. E muitas das vezes, realmente, essa deve ser a nossa postura. É melhor ter paz do que, às vezes, querer ter razão, buscar razão, porque a paz é algo inegociável. Então, a sua paz é mais importante que tudo. Deixar para trás, abandonar é o melhor caminho. Não ir atrás dessas pessoas é a melhor coisa a ser feita. Porque a sua paz vale mais que tudo. E você possui habilidades para lidar com essa situação, para viver essa situação, não sobretudo na questão dessa situação aqui, ou seja, em lidar com essa crise, com aquilo que possivelmente levaram de você, que se apoderaram de você, mas também na maneira de como se comportar com essas pessoas. Seis de copas. 6 de ouros.
9 de copas, 10 de copas e o 6 de paus, a vitória. 6 de copas, 6 de ouros, 9 de copas, 10 de copas e o 6 de paus. Olha que coisa interessante, gêmeos. Olha que coisa interessante. A priori, você muito possivelmente achou que tinha perdido algo, enfim, sim, de fato você perdeu, porque aqui fala de crise, de abandono, de crises e perdas, alguém que sabe que tira algo que até então te pertencia, enfim. Mas, olha que coisa interessante. Aqui me fala de uma situação, veja bem, 6 de copas e 6 de ouros. Alguém do seu passado, aqui fala de memórias e recordações e lembranças, ou seja, aqui representa o encontro, o seu encontro com alguém do seu passado. E essa pessoa estendendo a mão para você, 6 de ouros, que fala da filantropia, da ajuda, ou seja, aqui representa alguém do seu passado, um reencontro entre você e essa pessoa, que essa pessoa muito possivelmente conhecedora te conhece, porque afinal de contas faz parte de um passado seu, portanto representa um momento de reencontro com essa pessoa, e essa pessoa conhecedora, sabendo quem você é, conhecendo a sua índole, o seu caráter, enfim, veja bem, te proporcionando, te oferecendo, estendendo a mão para você, uma ajuda. Uma ajuda. E essa situação, esse momento de reencontro com essa pessoa, vocês se reencontrando, enfim, essa pessoa estendendo a mão para você, uma pessoa que está estendendo a mão, está te proporcionando uma ajuda, essa ajuda pode ser em várias áreas da sua vida, isso te traz um momento de satisfação pessoal. Isso te traz um momento de contentamento, de satisfação pessoal. Olha o quão essa pessoa, veja bem, em meio a esses tormentos, a essa situação toda que você viveu, digamos assim, olha o quão essa pessoa está sendo importante para você. Olha o quão está representando para você. Você no meio de uma crise, de uma situação como essa, de adversidade, a chegada dessa pessoa, como se essa pessoa chegasse na sua vida para te trazer algo novo, para representar, sabe? Essa pessoa está representando, ou vai representar para você, vai te trazer, como se essa pessoa trouxesse para você tudo que você perdeu lá atrás. Tudo que levaram de você, aqui está, através dessa pessoa que chega para você, vocês dois se reencontrando e ela te proporcionando, te trazendo uma satisfação pessoal. Aqui também, veja bem, aqui não se trata apenas do reencontro com uma pessoa do seu passado que estende a mão para você, mas também me fala da felicidade de um casal. Ou seja, o que eu identifico aqui, gêmeos? Uma reaproximação, ou seja, um reencontro com essa pessoa do seu passado, que estende a mão para você, que te oferece uma ajuda, que te traz uma satisfação pessoal, e que vocês dois, ou seja, você e essa pessoa, aqui representa, veja bem, uma família que vive num clima de felicidade. Aqui fala da realização no amor, ou seja, fala da felicidade, da harmonia que reina, veja bem, numa relação. Então aqui representa, na verdade, muito mais do que
o reencontro com essa pessoa do seu passado. Aqui não somente está falando que você reencontra com essa pessoa do seu passado, que estende a mão, que te ajuda, enfim, mas sobretudo também fala de uma relação, um romance que se inicia na sua vida juntamente com essa pessoa. E aqui, a carta da vitória. Ou seja, aqui representa você, depois dessa turbulência que você viveu, desses transtornos, ou seja, de tudo que você passou com essas pessoas, aqui representa a sua felicidade. Veja bem, ao lado dessa pessoa, a sua vitória, o reconhecimento de uma pessoa que lidou com toda essa situação, que teve um comportamento, digamos assim, como eu falei aqui, a busca pela paz, você entendeu que a sua paz valia mais do que tudo. Então aqui é o reconhecimento de uma pessoa que sai de uma situação conturbada, complicada, turbulenta, sabe? Tendo uma postura sóbria, ou seja, agindo com sobriedade, ou seja, com habilidade para lidar com tudo que essa pessoa viveu, que essa pessoa passou, essa crise, essas perdas, esses abandonos, os enganos pelos quais que você passou com essas pessoas, e aqui representando uma nova fase, uma nova história da sua vida, um novo dia da sua vida, onde essa pessoa do seu passado, que você reencontra com ela, que te oferece uma ajuda, que estende a mão, que vai muito além de uma ajuda, que vai muito além de uma ajuda em qualquer área da sua vida. Ou seja, uma pessoa do seu passado, onde vocês se reencontram, e aqui vejo vocês dois juntos, vivendo em felicidade, em plena harmonia, a sua vitória, o reconhecimento da sua postura, da sua conduta, da maneira como você se comportou e lidou com toda essa situação. E mais do que merecidamente, Gêmeos, a sua vitória, a sua honra, a sua dignidade. Veja bem, você aqui, nesse lugar, no lugar do reconhecimento, da vitória, da reconquista, enfim, um momento totalmente antagônico a esse aqui. Aqui era uma situação de perda, de crise, de abandono, e aqui representa a reconstrução da sua vida ao lado dessa pessoa, do seu passado, onde vocês dois se reencontram e essa pessoa está representando para você um novo momento na sua vida, um momento de satisfação pessoal, um momento de felicidade plena e harmonia, paz e vitória para você, Gêmeos. Então, os meus parabéns por essa virada de chave, pela sua postura, pela sua conduta. Os meus parabéns pela sua vitória, por esse momento que representa um novo momento, um momento de vitória, de reconhecimento pela sua postura, pela sua conduta, sobretudo aqui, onde você entendeu que a sua paz valia mais do que tudo. A sua paz valia mais do que, buscar ir atrás dessas pessoas, buscar a sua razão, por mais que você tivesse, e tem, mas você entendeu, agindo com sobriedade, ou seja, entendendo que a melhor coisa a fazer para deixar essas pessoas no lugar delas.
que a busca da sua paz estava acima de qualquer outra coisa. Você, com habilidades para lidar com toda essa situação, o reencontro dessa pessoa, do seu passado, que estende a mão, que te oferece uma ajuda, que te traz satisfação pessoal, e aqui, ambos juntos, felizes, vivendo em harmonia. Ou seja, a melhor resposta que você poderia dar para essas pessoas, a melhor resposta que você poderia dar para essas pessoas está aqui. A melhor resposta que você poderia dar para essas pessoas está aqui. A sua conduta, olha aqui. Essa aqui é a melhor resposta que você poderia dar e deu para essas pessoas. Está aqui, a sua postura de deixar eles, sabe, abandonar, deixar de lado e entender que a sua paz valia mais do que tudo. E sobretudo, aqui, ó, a demonstração da sua felicidade ao lado dessa pessoa que fazia parte do seu passado, que surge na sua vida, te oferece uma ajuda, e vocês dois vivendo em perfeita harmonia, felicidade, realização, não somente na sua vida pessoal, como também na sua vida amorosa, gente. Então, os meus parabéns pela sua postura e pela sua conduta e pela sua vitória. Vitória na sua vida pessoal e na sua vida amorosa, ok? Então, minha gente, um forte abraço para todos vocês. Fiquem com Deus. Uma ótima, uma excelente semana para todos. Eu quero aqui reiterar o meu pedido, vocês que me acompanham no dia a dia, no canal, vocês que me ouvem, você que ainda não se inscreveu, se inscreva. Vai lá, se inscreva. Não esqueça de deixar o seu comentário, dar o joinha, clicar no sininho para que você receba as notificações. É muito importante para o canal. É de extrema importância para o canal. Então, você que ainda não se inscreveu, se inscreva, ok? Então, é isso aí. Fiquem com Deus. Uma ótima, uma excelente semana para todos vocês. E até a nossa próxima leitura.